Em 2020, os pesquisadores e as pesquisadoras do NPH têm desenvolvido projetos de pesquisa e de extensão em diversas áreas do conhecimento histórico. Hoje, vamos conhecer algumas características dos periódicos e das obras raras provenientes da Biblioteca Nacional, que compõem o acervo do NPH. O NPH guarda e disponibiliza em microfilme um acervo grande de periódicos e publicações raras brasileiras. As publicações originais, elas fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e elas foram selecionadas e microfilmadas de 2008 a 2012 a partir de um projeto de pesquisa chamado Cruzando Fronteiras, a história do trabalho no Brasil para além das dicotomias tradicionais. Esse projeto ele foi coordenado em nível nacional pela professora Silvia Petersen, do Departamento e Pós-Graduação em História da URGS, e ele reuniu pesquisadoras e pesquisadores das Universidades Federais do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, além da própria URGS. Como esse projeto foi contemplado no PROCAD, que significa Programa Nacional de Cooperação Acadêmica da CAPES, os recursos oriundos do PROCAD permitiram a microfilmagem de obras do acervo da Biblioteca Nacional. Então, o projeto selecionou algumas obras raras publicadas no século XIX e mais de 200 periódicos veiculados no Rio Grande do Sul desde as primeiras décadas do século XIX, numa variedade muito grande de periódicos, até meados do século XX, por volta dos anos 30, principalmente. Então, a primeira questão que eu gostaria de ressaltar é a riqueza desse material. O Rio Grande do Sul tem uma coleção muito importante porque é muito antiga. Os primeiros jornais que nós temos aqui é do começo do Império, que data ali por volta dos anos 1820. E tem também uma variedade de títulos muito grande que faz com que essa seja uma porta de entrada privilegiada para a gente conhecer um pouco o passado imperial do Rio Grande do Sul. Bom, eu creio que vale a pena a gente conversar um pouco sobre as características desse acervo e destacar um pouco alguns perfis. Então, o mais evidente de todos talvez seja a vinculação que algumas folhas estabeleciam com a política partidária local. Alguns títulos explicitam mesmo isso. Eu quero destacar, por exemplo, o Correio do Sul, que era um jornal do órgão de propaganda do Partido Progressista. O País, por sua vez, era do Partido Liberal. O Rio Grandense já era do Partido Conservador. E jornais como a Ordem, Eco da Verdade, a Federação, eram, por sua vez, do Partido Republicano. Então, muitas dessas folhas se colocavam para o seu público como um porta-voz dessas tendências ou dessas facções políticas. Outros, no entanto, embora não tivessem esse vínculo tão explícito, ainda assim, no seu título mesmo, se diziam que eram folhas políticas. Então, talvez a primeira abordagem, essa que talvez seja mais corrente na historiografia, seja a ênfase a essa história política que passa a ser visível, a partir dos posicionamentos e da interação que esses jornais têm com a sociedade naquele momento. Mas, para além dessa questão política, os jornais também tiveram outros perfis e outros interesses. Eu aqui quero destacar, por exemplo, as folhas religiosas. Nós tivemos jornais que se chamavam, por exemplo, o Apóstolo, a Estrela do Sul, o Tabor, e um jornal como a Aurora, por exemplo, que se enunciava como sendo uma folha dedicada ao espiritismo científico, que é como eles se autodenominavam na época. Então, para além da questão política e da questão religiosa, havia ainda jornais com características mais literárias, que pretendiam discutir a ciência, eram folhas artísticas, também folhas humorísticas, que são também bastante relevantes naquele momento e que eu quero destacar alguns poucos títulos aqui, como o jornal O Ipiranga, o Sentinela do Sul, o Liberal, ou mesmo o Trovador, que era, por sua vez, dedicado às letras. Então você tem aí
uma diversidade muito grande, e tem inclusive nesse aspecto alguns jornais que tinham um público mais definido a partir de interesses que eram ou profissionais ou econômicos. Nesse sentido, eu destaco o Jornal Comercial, que era dedicado à indústria e à agricultura. O Alvorada, por sua vez, era voltado para os interesses militares. O Paladino era um jornal do funcionalismo público. O Atleta era do Clube Cacheral, e o País se dizia um jornal voltado para o comércio, né? Então, você tem aí nichos específicos de público, de formas de atuação que são importantes destacar. Há também aqueles outros jornais que têm um recorte mais étnico. Eu queria destacar aqui um jornal como o Coluna Alemão, que era voltado para a população alemã imigrante existente naquele período. Mas não apenas os imigrantes, nós temos jornais importantíssimos e que foram bastante longevos, no caso do Rio Grande do Sul, que foram gestados a partir da população afrodescendente, né? Por exemplo, eu quero destacar aqui 2 títulos, o jornal O Alvorada e o jornal O Exemplo, que estabeleceram também, né, nos seus debates um diálogo bastante profícuo com a imprensa operária, que também nasce aí neste mesmo momento e que também é bastante importante. Então, se a gente olha o conjunto desses títulos, essas características mais gerais, nós podemos ver, né, que elas têm interesses que são, por sua vez, econômicos, políticos, sociais, culturais, e que dá uma possibilidade de análise e que se constitui como uma fonte primária que pode estar na base de várias linhas teóricas ou historiográficas, né? Então, assim, o jornal não é uma fonte que seja útil apenas para quem discute, por exemplo, história política, né? Eu acho que por esses perfis, por essa variedade, a gente pode ver que ele pode alimentar trabalhos nos seus mais diferentes níveis e numa riqueza, né, de abordagens bastante importante. O acervo microfilmado, a partir do projeto Cruzando Fronteiras, ele também passou a fazer parte do acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, de certa maneira, foram os recursos e a iniciativa desse projeto Procad que contribuiu para que as fontes microfilmadas que estavam em papel no acervo da Biblioteca Nacional fossem disponibilizadas online na Hemeroteca Digital. Na hemeroteca é possível consultar os periódicos e fazer uma busca nominal. O acervo que está no NPH microfilmado não dispõe desse recurso de busca, mas, por outro lado, nós temos um equipamento que permite digitalizar as fontes e gerar cópias em PDF das páginas desejadas pelo pesquisador ou pesquisadora a partir do microfilme. Então, essa possibilidade de reprodução não está disponível na hemeroteca digital. Portanto, a gente pode dizer que cada instituição, os microfilmes do NPH e a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é acessível online de qualquer lugar do país, eles dispõem de um recurso de pesquisa diferenciado dependendo dos objetivos do pesquisador. E eles podem ser complementados, né? O pesquisador ou pesquisadora pode, por exemplo, fazer uma pesquisa nominal na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e, posteriormente, se ele quiser cópia, ele pode vir ao Núcleo de Pesquisa em História da URGS para obter essa cópia da página ou das páginas em PDF para sua pesquisa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o próprio microfilme, que é uma mídia pouco conhecida, principalmente das pessoas mais jovens. O microfilme, então, é uma mídia analógica de armazenamento para livros, periódicos, documentos, desenhos. E a sua forma mais padronizada é um rolo de filme fotográfico de 35mm, preto e branco ou colorido.
Bom, o arquivamento de dados em microfilme, ele apresenta uma série de vantagens, e a mais conhecida delas é a questão da durabilidade. Os primeiros microfilmes já têm cerca de 80, por volta de 80 anos já de durabilidade comprovada, e existe uma estimativa de que se eles forem, se o filme original for de boa qualidade e se eles forem armazenados em local com todas as especificações técnicas de temperatura, umidade, conservação adequadas, eles podem durar 500 anos. Ou seja, a gente está tratando aqui de uma mídia cuja obsolescência é, até o momento, menor do que as outras mídias que a gente conhece, principalmente comparado a disquetes, CDs, DVDs e assim por diante. Outra vantagem do microfilme, que é também bastante conhecida, é que o microfilme, em relação aos originais, em papel principalmente, ele economiza um grande espaço de armazenamento, né? Se a gente for comparar no próprio acervo do NPH, nós temos, se a gente ficar só nos jornais, né, nos periódicos, nós temos um acervo de periódicos em papel e um acervo grande em microfilme. A quantidade de páginas que nós podemos armazenar em microfilme é muito maior do que as em papel, né? No meio analógico, o microfilme ele é relativamente de fácil leitura. Quer dizer, para se ler um fotograma em microfilme, se precisa em alguns casos, de uma lupa, né? Ou daquilo que o NPH dispõe, que são as máquinas leitoras. É porque a imagem do microfilme, ela é uma imagem micro, obviamente, e ela precisa ser então projetada, aumentada em uma tela. Para isso é que servem as leitoras de microfilmes. O NPH dispõe de dois tipos de leitoras: uma leitora mais tradicional, que é uma leitora que projeta, né, que ilumina e projeta a imagem que está contida no rolo do microfilme em uma tela para ser lida. E uma outra leitora que, além de fazer isso, ela permite a digitalização da imagem projetada para que se possa gravar, o pesquisador ou pesquisadora possa gravar um arquivo digital, um arquivo em PDF, por exemplo, daquela imagem, o que torna o recurso ainda mais interessante. Bom, por fim, eu quero destacar a contribuição que a pesquisa nos periódicos e nas obras raras podem dar para o desenvolvimento de algumas temáticas em especial. No caso, a história da saúde, e de outro, a da escravidão e da liberdade aqui no Rio Grande do Sul. Se é verdade que alguns desses jornais são organizados a partir das suas editorias, que dá a ele um certo perfil, é também verdade que no interior desses jornais você tem a construção de uma dinâmica que vai para muito além dessa intenção primeira dos seus editores. Talvez um exemplo disso seja a gente considerar, por exemplo, a história da saúde, porque o que a gente vê em alguns jornais, por exemplo, é a publicação de diversas vozes, de diversos personagens que são atuantes naquele momento. Eu destacaria, em primeiro lugar, a voz do Estado. Então, nessas folhas você vai encontrar, por exemplo, a transcrição das discussões dos debates na Assembleia Provincial ou na Câmara, ou posturas municipais, que por sua vez dizem respeito à maneira como o Estado pensa em normatizar e resolver algumas questões pertinentes à saúde da sua população. Da mesma maneira, você tem uma outra perspectiva que é, por exemplo, da institucionalização dos hospitais. Então, você tem os debates pertinentes aos hospitais militares, você tem a Constituição e os debates pertinentes às santas casas que existiram e que existem aqui na província e depois no estado do Rio Grande do Sul, que me parecem bastante importantes, que dão conta, por exemplo, do número de óbitos, o número de pacientes enfermos, as formas de cura, e que colocam, então, em contato esse projeto que pode ser visto a partir dessas instituições hospitalares
contrapostas, por exemplo, às ações e às percepções do Estado. Mas não apenas essas vozes, nós temos também a população, que muitas vezes se manifesta a respeito das profilaxias médicas, a respeito da ação da prefeitura, com suas demandas próprias, referentes, por exemplo, à ação nos cemitérios, aos seus rituais fúnebres, né? E da mesma maneira você tem também, né, um controle maior que esses diferentes personagens vão ter das formas de cura e dos seus curadores, porque nós temos não apenas os médicos que atuam naquele momento, mas nós também temos os curandeiros africanos, nós temos os médicos homeopatas, a gente tem toda uma discussão a respeito do que significa a ciência contraposta a essas práticas mais populares. Então, o jornal, a partir dessa dinâmica, ele coloca em contato vozes que em outros acervos são mais divididos, né? Eu penso aqui, por exemplo, se você vai na Santa Casa e você está lendo um relatório de um provedor, você tem ali um acesso à maneira como esse provedor gestou a vida interna da Santa Casa, mas dificilmente você consegue, a partir apenas desse relatório do gestor, se dar conta da sua intersecção mais social, enquanto que o jornal pode vir a trazer esse contexto mais ampliado e ser, portanto, uma fonte primordial e complementar de pesquisa nesses termos. E não é muito diferente da história da escravidão e da liberdade. Você tem desde os editoriais, que vão trazer ali os debates políticos mais pertinentes desse período e que vão descortinar toda uma visão de mundo, seja desses personagens que estão atuando aí no Estado, sejam de senhores de escravos, né, que vão discutir ali a questão da legitimidade da escravidão ou do direito natural, ou que vão discutir o projeto de emancipação do tráfico em 1850, né, a proibição do tráfico negreiro, ou o processo legislativo de emancipação ali que se deu no momento posterior, ali com as leis do ventre livre e etc. Né? Então você tem ali no editorial uma discussão bastante ampliada desses temas que são pertinentes no período, e na intersecção dessas diferentes vozes você também tem uma riqueza muito maior para compreender esse período. Mas isso não se resume apenas aos editoriais. Nós temos outras seções dos jornais que também trazem informações importantes. Por exemplo, no noticiário você pode ter ali uma visão do que eram as rebeliões dos escravos, as revoltas, né? Vai se noticiar e muitas vezes se reclamar, por exemplo, da questão das fugas. Você nos anúncios também você pode ter uma noção de como esse mercado de trabalho era constituído através da demanda de trabalhadores escravos para determinados serviços em específicos, ou no aluguel da mão de obra, né, livre desses afrodescendentes já libertos, ou da população livre e pobre. Então ali você pode perceber como que você tem trabalho escravo, ou trabalho compulsório, ou livre. Então assim, o jornal, através dessas suas diferentes seções e dessas diferentes vozes, ele traz uma dinâmica, ele traz um colorido desse contexto que talvez outras fontes não tenham. E a pesquisa nessas temáticas pode ser também complementada através de algumas obras raras que nós também compramos e doamos para o NPH. E algumas dizem respeito, por exemplo, à história da família, e outros da história da emancipação, do processo de contestação de tráfico, enfim, né? São obras muito dinâmicas, muito variadas e que devem ajudar a fomentar os debates a essas historiografias específicas. Então, por todas essas razões, eu convido, né, vocês todos a conhecer e a navegar por esses acervos para o desenvolvimento dessa e de outros temas que sejam para vocês importantes em pesquisa. Então, o que você achou desse acervo? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para a gente. Participe da construção dessa ideia. Estamos juntos nessa quarentena. Fique em casa.